Você não os perdeu. Eles perderam o acesso a alguém que teria feito qualquer coisa por eles. E essa é uma perda que eles fingirão estar bem, mas da qual nunca se recuperarão. Então, pessoal, ouçam-me e acreditem ou não, quando eles não ligam ou mandam mensagens, não é paz, é pânico, não é cura, é esconderijo. Eles não estão seguindo em frente, estão evitando a realidade do que destruíram. Esse silêncio. Não é silêncio, é um disfarce, uma máscara desesperada alimentada pelo ego sobre uma alma que sabe muito bem que jogou fora algo raro. E enquanto fingem não se importar, fingindo paz e postando sorrisos vazios, eles estão silenciosamente implorando ao universo para que você entre em contato primeiro, só para que eles não tenham que enfrentar a vergonha do que fizeram. Antes de continuarmos, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e fique comigo até o final, porque não estou aqui apenas para falar sobre o silêncio deles. Estou aqui para expô-lo, decodificá-lo, transformar a dor que você sentiu no poder que eles nunca imaginaram que você teria. Ei, pessoal, imaginem isso. Você dá um presente para alguém, não um presente barato, não algo que você comprou na última hora. Estou falando de algo em que você investiu sua energia, seu tempo, sua lealdade, seu coração. Você embrulhou tudo com consistência e cuidado e eles jogaram no lixo, como se fosse lixo, e ainda tiveram a audácia de ir embora, como se fossem eles que tivessem sido magoados. É isso que acontece quando você ama alguém que só sabe receber. Essas pessoas não sabem o que fazer quando alguém se entrega totalmente. Então elas fogem, ficam caladas, desaparecem. Mas ouçam-me bem, o silêncio delas não é poder. É pânico disfarçado de orgulho. Alguns de vocês estão se culpando agora, perguntando o que fizeram de errado, imaginando por que elas pararam de ligar, por que pararam de se importar. Mas vamos acabar com essa mentira de uma vez por todas. Vocês não as assustaram com o seu amor. Vocês os assustaram porque o amor de vocês era real. E o amor real exige verdade. O amor real força as pessoas a tirarem suas máscaras, e elas não conseguiram lidar com isso. Não conseguiram lidar com o fato de serem vistas. Então, em vez de se elevarem para corresponder à lealdade de vocês, elas se encolheram. Fugiram. Escolheram o silêncio porque falar exigiria honestidade, e a honestidade teria exposto o vazio delas. Meus amigos, parem de romantizar o silêncio deles. Não é sabedoria, não é paz, é covardia. É alguém se escondendo atrás de uma parede que construiu quando percebeu que não era capaz de corresponder ao que você trouxe. Deixem-me dizer algo que ninguém mais dirá. Eles sabiam o seu valor. Eles simplesmente nunca pensaram que você iria embora. Eles pensaram que você iria esperar, mandar outra mensagem, pedir desculpas por ter ficado magoado, continuar disponível. Mas quando você não fez isso, quando seu silêncio correspondeu ao deles, foi aí que o pânico começou. Eles não entram em contato porque cada segundo do seu silêncio os lembra da verdade. Eles jogaram fora a única pessoa que realmente se importava. E esse arrependimento não é alto, é silencioso, é sutil, mas está presente em cada mensagem antiga que eles releem, em cada postagem que eles perseguem de uma conta falsa, em cada momento de silêncio em que se lembram da sua voz, do seu carinho, da sua presença. Esse silêncio que você acha que não significa nada para eles. É um espelho, e todos os dias eles evitam entrar em contato. Eles só estão evitando o reflexo do lixo que fizeram de algo sagrado. Então, hoje não é sobre sentir falta deles, é sobre vê-los como eles realmente eram. Não a versão que você esperava que eles se tornassem, não a fantasia pela qual você se apaixonou, mas a realidade. Alguém que não conseguiu lidar com o peso do que você ofereceu. Alguém que não apenas perdeu você. Eles perderam o acesso a você e nunca mais vão encontrar essa energia novamente. Repita isso comigo nos comentários agora. Eu não era demais. Eu era apenas real demais.
Digite. Grave. Grave isso na sua identidade. Deixe que seja o fogo sob a sua autoestima. Porque a verdade é que, quando eles ficaram em silêncio, eles não venceram. Eles apenas adiaram o colapso que sempre acontece quando alguém finge estar bem depois de abrir mão do ouro. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e fique comigo, porque a seguir vamos analisar tudo. Exatamente porque eles ficam em silêncio e como esse silêncio se torna a prisão que eles construíram com as próprias mãos. Número 1. Silêncio não é ausência. É uma estratégia. Eles não se esqueceram de você. Eles estão esperando que você se esqueça do seu valor. Silêncio nem sempre é ausência. Às vezes é uma estratégia calculada, manipulação disfarçada. E você, sim, você ainda pode estar romantizando isso, dizendo a si mesmo que eles estão apenas ocupados, apenas confusos, apenas tentando entender as coisas. Mas aqui está a verdade que você tem evitado, como uma tempestade que você espera que nunca chegue. Eles não estão ligando porque acham que você vai ceder primeiro. Eles não estão mandando mensagens porque acreditam que você vai correr atrás. Eles não estão entrando em contato porque seu silêncio nunca os assustou até agora. Vamos arrancar a máscara dessa coisa. Algumas pessoas não ficam em silêncio porque seguiram em frente. Elas ficam em silêncio porque acham que você não seguiu. E se eles conseguirem manter você esperando, checando seu celular, perseguindo suas histórias, lendo mensagens antigas como se fossem pergaminhos sagrados, eles ganham. Isso não é amor, é controle. E você não está preso porque eles foram embora. Você está preso porque eles te ensinaram a associar o silêncio com mistério, talvez com esperança. Mas esperança sem clareza. Isso é manipulação com um laço em cima. Ei, pessoal, imaginem isso. Você está do lado de fora de uma casa onde você já deu tudo: sua confiança, seu carinho, sua lealdade. Você regou o jardim, consertou o telhado, manteve as luzes acesas e um dia, sem aviso, eles foram embora, deixando você lá com o trabalho, os destroços e a memória do que você achava que era real. Então, eles sumiram. Sem explicação, sem despedida, só silêncio. E você fica ali se perguntando o que fez de errado, quando a verdade é que você não fez nada de errado. Você só ficou tempo demais em um lugar que nunca valorizou o que você trouxe. E agora, eles estão quietos, distantes, postando bobagens online, como se estivessem vivendo a melhor vida possível. Mas não se deixe enganar. Esse silêncio não é paz. É uma jogada. É um jogo jogado no tabuleiro das suas emoções. E se você não abrir os olhos, vai se tornar o capacho emocional que eles sempre esperaram que você fosse. Aquele que permanece gentil, não importa o quanto eles sejam frios. Aquele que estende a mão primeiro. Aquele que perdoa sem receber um único pedido de desculpas. Deixe-me perguntar uma coisa direta. Quantas vezes você disse a si mesmo que eles acabariam entrando em contato? Quantas noites você ficou olhando para o seu celular, pensando que talvez, apenas talvez, eles também estivessem pensando em você? Quantas vezes você repetiu o que disse, se perguntando se foi muito insistente, se amou muito abertamente, se deu demais? Deixa eu acabar com a mentira para você aqui. Você não foi demais. Eles eram fracos demais para lidar com alguém verdadeiro. Eles achavam que você continuaria orbitando em torno deles como um satélite sedento por atenção. Eles achavam que você continuaria entrando em contato, mandando mensagens, só pensando neles, curtindo as postagens deles, para lembrá-los de que você ainda está lá. Mas o que eles não esperavam era essa versão de você, aquela que acordou, aquela que se lembrou, aquela que está prestes a explodir com autoestima. Você nunca foi o problema. Você era o poder. Mas eles precisavam te reduzir a lixo na cabeça deles, para não ter que encarar a verdade, que eles perderam algo sagrado, que jogaram fora ouro,
porque preferiram se agarrar ao brilho da atenção temporária de pessoas que nem conhecem. Deixa eu dizer isso bem alto. O silêncio não é uma mensagem, é um espelho. E se você tiver coragem de olhar para ele, vai ver a verdade. Você vai ver há quanto tempo você vem se apresentando para alguém que nunca aplaudiu, dando lealdade a alguém que nem apareceu. E você vai sentir essa raiva, essa dor, essa culpa por diminuir seu valor só para manter alguém que nem percebeu quando você começou a encolher. Então, deixe-me repreendê-lo, meu amigo. Como você ousa esquecer seu valor só porque outra pessoa não conseguiu enxergá-lo? Como você ousa se tratar como uma opção secundária só porque eles te colocaram em espera? Você não é uma máquina de amor esperando o código certo ser digitado. Você não é um capacho para a indecisão deles. Você não é lixo para ser reciclado quando eles terminarem, fingindo estar curados. Você é a tempestade para a qual eles não estavam preparados. A calma que eles não conseguiram manipular. O silêncio que eles achavam que era fraqueza. Mas agora percebem que é distância. Eles nunca mais vão conseguir fechar essa distância. Você pode perguntar, mas e se eles realmente estiverem ocupados? E se eles só precisarem de tempo? Deixa eu responder com algo que você já sabe no fundo. As pessoas arranjam tempo para o que elas se importam. Ponto final. Você enviou parágrafos, eles enviaram emojis. Você deu presentes, eles deram ausência. Você implorou em silêncio e eles se exibiram em público. Isso não é amor, é exploração emocional. E se eles ainda estão calados, não é porque estão ocupados demais para responder. É porque esperam que você fique em silêncio o tempo suficiente para fazê-los se sentirem poderosos novamente. Mas é aqui que isso acaba. É aqui que seu silêncio se torna sagrado, não submisso, onde sua distância se torna disciplina, não desespero, onde você deixa de ser aquele que espera e passa a ser aquele que eles nunca esquecerão. Então, agora mesmo, comente isso abaixo e faça disso seu voto. O silêncio deles é a minha estratégia. Agora escreva, assuma, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não vai mais ser aquele que se abala toda vez que eles se afastam. Você não vai mais ser o plano B, a segunda opção, o suprimento de conforto emocional. Você era o prêmio, e agora eles perderam acesso a algo que vão se arrepender pelo resto da vida. E fique comigo, porque na próxima sessão vamos nos aprofundar no motivo pelo qual eles não ligam e o que realmente acontece quando seu silêncio se transforma na única coisa que o ego deles não consegue suportar. Número 2. Eles não ligam porque acham que você vai ligar. Eles não desapareceram por acaso. Eles pausaram a história esperando que você escrevesse o próximo capítulo. Eles não ligam porque acham que você vai ligar. Essa é a verdade distorcida. Não é silêncio, é isca. Não é distância, é uma armadilha. Eles não estão confusos. Eles são calculistas, porque na cabeça deles ainda detém o poder. Eles acreditam que você ainda é aquele que pensa demais, ainda é aquele que fica rolando a tela, ainda é aquele que repete a última mensagem, esperando por um sinal. E quanto mais tempo eles não ligam, mais esperam que você ceda primeiro. É disso que se trata realmente. Controle através do silêncio. Não é ausência, é manipulação disfarçada de espaço. Veja bem, pessoas assim não simplesmente desaparecem e seguem em frente. Não, elas desaparecem estrategicamente. Elas querem ver quanto tempo leva para você desistir, para você ceder, para você provar que elas ainda são mais importantes para você do que você jamais foi para elas. Elas não estão ficando em silêncio porque estão se recuperando. Elas ficam em silêncio porque acham que você ainda está preso, ainda emocionalmente viciado. E cada segundo que você passa se perguntando: devo entrar em contato? Você está alimentando a ilusão da qual elas dependem
para mantê-lo sob seu controle. Vamos ser realistas por um segundo. Isso não é amor. É um jogo psicológico, uma dança de controle emocional, em que elas se afastam, esperando que você dê um salto à frente. É como balançar uma cenoura na frente de um cavalo faminto. Eles desaparecem, esperando que você entre em pânico. Eles ficam frios, esperando que você comece a persegui-los, e se você fizer isso, você acaba de dar a eles o combustível para continuar brincando com você. Esse é o ciclo do vício. É assim que eles mantêm você preso. Eles desaparecem apenas o suficiente para fazer você se sentir abandonado, depois reaparecem. Apenas o suficiente para fazer você manter a esperança. Meus amigos, essa é a parte em que você para de jogar pelas regras deles. Porque o silêncio não é apenas um jogo, é uma aposta. E se você tem perseguido alguém que tem apostado na sua fraqueza, é hora de mudar o jogo. Você quer saber o que realmente os perturba. Quando você não liga, quando não manda mensagens, quando o silêncio que eles usavam para manipular se torna o silêncio que os assombra, porque eles contavam com você para manter o ciclo vivo. Eles achavam que você sempre seria aquele que preencheria as lacunas, explicaria a dor, manteria a história unida, enquanto eles fingiam ser fantasmas misteriosos. Mas agora você não deve nada a eles. Deixa eles ficarem no silêncio que criaram. Deixa eles perceberem que o maior erro deles não foi ficarem quietos. Foi achar que você nunca faria o mesmo, porque quando alguém espera que você seja previsível, sua força está em se tornar irreconhecível, estoico, indiferente, emocionalmente indisponível para o caos que antes dominava sua paz. Deixa eu colocar assim. Eles eram a tempestade e você era o abrigo. Mas agora você é o silêncio após a tempestade. E o silêncio. O verdadeiro silêncio não é passivo. É poderoso. É decisivo. Ele diz: eu não reajo mais, não imploro mais, não explico mais porque eu merecia algo melhor. Ele diz: eu aprendi a ser o final do roteiro que você achava que ainda estava escrevendo. Deixa eu te repreender um pouco. Quantas vezes você digitou a mensagem e apagou? Quantas vezes você verificou o status deles, esperando por um sinal de que sentem sua falta? Quantas vezes você tentou se convencer de que entrar em contato mais uma vez de alguma forma traria um encerramento? Não, isso não é encerramento, é uma recaída. É você caindo novamente na armadilha de tentar provar seu valor para alguém que fazia questão de ignorá-lo. Você não está mais aqui para perseguir migalhas. Você está aqui para recuperar sua dignidade. E o silêncio é como você faz isso. Porque quando eles não têm notícias suas, nem por horas, nem por dias, nem por semanas, eles começam a entrar em pânico. Não porque sentem sua falta por amor, mas porque esperavam que você fosse fraco, que desistisse, que voltasse ao mesmo ciclo que eles controlavam. E quando você não faz isso, quando permanece calmo, quieto e distante, é aí que o jogo vira. É aí que eles começam a questionar tudo o que achavam que sabiam sobre você. Então, deixe seu silêncio falar mais alto do que qualquer mensagem jamais poderia. Deixe sua calma ser o caos que eles não conseguem lidar. Deixe sua ausência ser a prova de que você não é mais deles para manipular. Porque o silêncio não é apenas espaço, é estratégia. E desta vez é a sua estratégia. Digite isso nos comentários como um contrato com o seu eu futuro. Eu não persegui. Eu escolhi a mim mesmo. Deixe o mundo ver isso. Deixe o algoritmo sentir isso. Deixe que eles vejam. Porque o que vem a seguir? É aí que o seu silêncio se torna a tempestade, para a qual eles nunca se prepararam. Fique comigo. Número 3. O ego não pede desculpas. Ele age. Eles não dizem desculpe. Eles encenam um espetáculo. O ego não pede desculpas. Ele age. Ele não vai mandar a mensagem que você merece. Ele não vai ligar para admitir que eu errei,
que eu perdi alguém insubstituível. Em vez disso, ele posta, ele exibe, ele se gaba, ele distrai. Você não recebe um pedido de desculpas. Você recebe um vídeo com os melhores momentos filtrados, cuidadosamente selecionados para fazer você se sentir esquecido. Mas não se deixe enganar. Aquele sorriso que você viu, aquela legenda sobre cura e paz, aquela história com risadas falsas e um novo rosto na foto. Isso não é alegria, é camuflagem. Porque quando alguém está genuinamente feliz, essa pessoa vive. Ela não precisa provar nada. Mas quando alguém se sente culpado, abalado, envergonhado por como te tratou, essa pessoa age. Essa é a parte que eles nunca vão admitir. Eles não estão postando para o mundo, eles estão postando para você. Todas as legendas vagas sobre deixar para trás, seguir em frente, brilhar. Não são atualizações da vida, são granadas emocionais projetadas para te provocar, para te manter na dúvida, para despertar ciúmes, para te trazer de volta a um ciclo em que você começa a se questionar novamente. Eles sentem minha falta? Eles já estão mais felizes sem mim? Mas aqui está a verdade que eles esperam que você nunca perceba. A ferida é profunda quando a atuação é barulhenta. Ei, pessoal, imaginem isso. Alguém faz um buraco na parede e depois cola um pôster sobre ele, fingindo que nada aconteceu. É assim que as redes sociais deles estão agora, uma galeria de distrações coladas sobre os danos que eles não têm coragem de enfrentar. E enquanto você fica aqui em silêncio, respeitando o espaço, questionando seu próprio valor, eles estão fazendo um show, esperando que você esteja assistindo, esperando que você ainda se importe, esperando que seu silêncio seja apenas uma fase e não uma nova identidade. Mas, meus amigos, não caiam nessa. O que você está vendo não é confiança, é encobrimento. Não é paz, é pânico com uma iluminação bonita. Quando alguém perde algo real, o orgulho não deixa essa pessoa demonstrar abertamente sua tristeza. Então, ela posta. Ela posta como se tudo estivesse bem. Ela ri mais alto, sorri mais. Parecem mais felizes do que nunca, não porque estão, mas porque vocês estão observando. Ou pelo menos, eles esperam que estejam. Vocês eram o espelho que lhes mostrava seu reflexo, e quando vocês pararam de perseguir, eles pararam de se ver claramente. Agora, tudo o que têm é um ego rachado e uma necessidade desesperada de controlar a narrativa. Então, eles atuam, e cada atuação é um grito silencioso. Não pense que estou destruído sem você. Não pense que sinto sua falta. Não pense que você venceu. Mas por trás desses olhos, por trás da luz do ringue, por trás das legendas falsas e das selfies em busca de atenção, há um fantasma. O fantasma de alguém que sabe que perdeu a coisa mais real que já teve. Deixe-me chamar sua atenção por um segundo. Quantas vezes você perseguiu o feed deles, procurando por sinais? Quantas vezes você viu uma postagem e de repente duvidou de tudo que sabia? Deixa eu te contar o que eles não querem que você saiba. Eles estão tentando te controlar, sem dizer uma palavra. É isso que o silêncio e a atuação fazem juntos. Eles te mantêm preso, competindo silenciosamente com a versão de você que eles querem que você acredite que substituíram. Mas eles não substituíram você. Eles não podem, porque o que você deu, esse tipo de profundidade, não vem com um novo comentário ou uma selfie de recuperação. Essa conexão que você ofereceu não é apagada com uma citação falsa sobre paz. Eles não estão bem. Eles estão obcecados em parecer bem. E há uma diferença. Então, deixe isso te acordar. Pare de adorar uma tela. Pare de assumir que uma foto é prova de paz. Pare de dar poder emocional a alguém que nem consegue oferecer um pedido de desculpa sincero. Sua dor é real. Sua cura é sagrada. Não deixe que a atuação desesperada de alguém te distraia do seu crescimento, porque não é você quem está fingindo. São eles. Você quer vencer.
Não reaja, não responda. Não tente ofuscá-los. Apenas se cure em silêncio, com força, com autenticidade, porque nada destrói mais um artista do que um público que vai embora. É assim que você vira o jogo. É assim que você rouba a cena sem subir no palco. Então, comente abaixo e deixe isso se tornar seu voto. Eu parei de assistir. Comecei a me curar. Diga isso com convicção. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não está aplaudindo uma performance baseada na culpa. Você está construindo a paz. Isso não precisa de holofotes. E fique comigo, porque o que vem a seguir é a verdade brutal do que acontece quando eles param de fingir e começam a se lembrar. E o silêncio se torna o colapso deles. Número 4. Eles não sentem sua falta abertamente, mas eles revisitam você em particular. Eles não falam sobre você porque ainda estão falando com você em suas cabeças. Eles não sentem sua falta abertamente. Eles não mandam mensagens. Eles não ligam. Eles não postam músicas tristes de amor ou admitem que se arrependem de ter deixado você ir. Não. Eles agem indiferentes, silenciosos, frios. Mas, meus amigos, não se deixem enganar pelo silêncio, porque, embora tenham apagado você publicamente, eles estão revivendo você em particular. Cada memória, cada palavra, cada momento em que se sentiram seguros na sua presença. Você não é um capítulo. Eles fecharam. Você é a aba do navegador. Eles nunca desligam, sempre rodando em segundo plano, silenciosos, mas consumindo tudo. Isso é o que eles nunca te dizem. Que algumas das maiores mágoas são vividas em silêncio, que aqueles que parecem mais superados são, muitas vezes, os mais assombrados. Porque fingir em público é fácil, é polido, controlado. Eles podem selecionar a imagem que querem que o mundo veja, mas a dor particular aparece quando as luzes se apagam, quando a festa acaba, quando não tem ninguém por perto para impressionar. É aí que a verdade aparece. É aí que eles revisam suas mensagens antigas. É aí que eles ouvem sua risada no silêncio. É aí que eles sentem falta da versão de si mesmos que se sentia amada por você. Imaginem isso, pessoal. Você é uma melodia que nunca para de tocar na cabeça deles. Eles tentam abafá-la com barulho, novas pessoas, distrações, coisas vazias, validação. Mas à noite, quando tudo fica quieto, lá está você. Não porque ainda está tentando se aproximar, mas porque parou, desapareceu. E agora o espaço que você deixou ecoa com tudo o que eles nunca disseram e tudo o que nunca fizeram quando tiveram a chance. Eles achavam que o silêncio os protegeria, que se não dissessem o seu nome, não doeria, que se nunca falassem de você, poderiam esquecer. Mas aqui está a verdade estoica. Silêncio não significa paz, significa medo. Medo de que, se disserem seu nome, a máscara possa cair, que a mentira que têm contado a si mesmos, estou bem sem eles, possa se despedaçar. Então eles reprimem, evitam, enterram você sob substitutos superficiais. Mas o que está enterrado não desaparece, está a apodrecer. E o teu nome continua a surgir. Deixa-me quebrar a mentira por ti. Agora mesmo. Eles pensam em ti, mas não da maneira que esperavas. Não é romântico, não é poético, é desconfortável, é inconveniente, porque eles lembram-se de como ficaste quando os outros se foram embora, de como ouviste quando os outros só falavam, de como viste os lados deles, que eles não queriam mostrar. Mas você os amava mesmo assim. E agora que você se foi, agora que sua luz não está mais acesa, todas as outras conexões parecem falsas, forçadas, vazias. Eles não sentem sua falta no Instagram. Eles sentem sua falta em suas rotinas, na cafeteria que você lhes apresentou, nas músicas que ainda têm o seu cheiro, nos momentos em que as novas pessoas não conseguem entendê-los da maneira que você entendia, sem esforço. É isso.
Eles nunca vão postar esse tipo de saudade, porque esse tipo de saudade vem com culpa, e culpa não viraliza. Então, em vez disso, eles ficam em silêncio, sorriem para a câmera, mas por trás da tela, eles estão revivendo sua presença como se fosse um fantasma, do qual não conseguem se livrar. Deixa eu te perguntar uma coisa e seja honesto consigo mesmo. Por que você ainda acredita nisso? Porque eles estão quietos. Eles superaram. Por que você associa silêncio com força? Eles não ficam em silêncio porque seguiram em frente. Eles ficam em silêncio porque têm vergonha. Porque se abrirem a porta, nem que seja um pouquinho, sabem que a enxurrada de arrependimento, dor e autoaversão vai invadir tudo. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não falam. Não é poder, não é indiferença, mas medo do que vai acontecer se falarem. Então, deixa eu te repreender gentilmente. Pare de pensar que você era esquecível. Pare de achar que seu amor era substituível. Só porque eles nunca disseram obrigado. Só porque não falam sobre você. Não significa que não pensam em você constantemente. O orgulho deles não admite, mas sua ausência é sentida em cada momento de silêncio, do qual eles não conseguem se distrair. E a melhor parte é que você não precisa provar nada. Não precisa mandar mensagens para lembrá-los de quem você é. Você não precisa implorar para que eles se lembrem, porque eles já se lembram mais do que você imagina, mais do que demonstram. E o seu silêncio não é apenas poder, é o castigo deles. Então, comente isso agora mesmo. Se isso tocou seu coração, eles se lembram em silêncio. Eu me levanto em paz. Escreva, sinta, deixe isso te lembrar da força de permanecer longe. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que a cura não grita, ela evolui. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar na verdadeira razão pela qual eles sentem sua falta. E por quê? Nunca foi porque você era demais. Sempre foi porque eles eram muito vazios. Número 5. Sua energia era o vício, não sua presença. Eles não amavam você. Eles amavam como se sentiam quando você os amava. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta da sensação, do brilho, da energia que os cercava quando você entrava na sala. Eles sentiam falta da maneira como se sentiam vistos, mesmo quando estavam se escondendo, compreendidos, mesmo quando não falavam com segurança, mesmo sem fazer nada para merecer isso. Eles sentem falta da euforia emocional que a sua presença lhes proporcionava, sem nunca estarem prontos para assumir a responsabilidade que isso acarretava. E agora que isso se foi, eles anseiam pela energia, não por você que a carregava. Essa é a parte brutal. Ninguém te conta isso, meus amigos. Eles não ficaram em silêncio porque estavam cansados. Eles ficaram calados porque achavam que você voltaria e os reabasteceria sem que eles precisassem mudar. Porque algumas pessoas não veem seu amor como um presente. Elas o veem como combustível. Elas não estão procurando um parceiro. Elas estão procurando uma fonte de energia. E quando essa fonte de energia para de brilhar para elas, elas entram em pânico, mas só em particular, nunca onde você possa ver. Imagine isso. Alguém bebe de um poço todos os dias. Não agradecem ao poço, não o protegem, não o limpam, apenas tiram. E um dia esse poço seca. Não por raiva, mas por exaustão. E em vez de perguntar por quê, em vez de apreciar o que tinham, eles saem procurando outro poço, esquecendo que aquele que perderam era alimentado por algo muito mais profundo do que eles jamais compreenderam. Esse alguém era você. Você era a mão firme, a voz da razão, a rede de segurança emocional que eles nunca mereceram, mas sempre confiaram. E agora que sua energia se foi, agora que sua presença não os equilibra mais, eles estão desequilibrados. Mas eles nunca vão admitir isso, porque isso significaria admitir que você era importante, que você era mais do que apenas ruído de fundo, que você era a fonte de uma parte
que eles agora estão tentando fingir. Deixe-me desmascarar a mentira para você. Eles não estão bem, não estão tranquilos, não estão despreocupados. Eles estão viciados e passando por uma abstinência silenciosa, porque você era a calma na tempestade deles. Você era a estabilidade no caos deles. E não importa com quem eles estejam agora ou o que postem, eles sentem a diferença. A energia deles está dispersa, inquieta, vazia. Porque eles nunca foram viciados no seu corpo. Eles eram viciados na sua essência, na sua graça, no seu esforço, na sua luz. E agora que isso se foi, eles estão frios, não porque você tirou alguma coisa, mas porque eles nunca aprenderam a gerar isso por conta própria. E aqui está a dura verdade. Eles ficam em silêncio agora, não porque se curaram, mas porque esperam que você não tenha se curado. Eles esperam que você ainda esteja observando, ainda verificando, ainda precisando ser necessário. Porque, enquanto conseguirem mantê-lo questionando, eles não precisam encarar a realidade do que perderam. Não é que eles não sintam sua ausência, é que o ego deles não os deixa dizer isso em voz alta. Então, deixa eu te perguntar: por quanto tempo você vai continuar achando que o silêncio deles significa que você não era importante? Por quanto tempo você vai esquecer o poder da sua própria presença só porque outra pessoa a usou como uma droga e foi embora no momento em que precisava assumir a responsabilidade? Você era a âncora. Você era a cura. Você era a alma em um mundo superficial, e eles não conseguiam lidar com isso. Não ouse esquecer quem você era nessa conexão. Não ouse deixar o silêncio deles diminuir o seu brilho, porque você nunca foi demais. Você era apenas real demais para alguém ainda viciado em amor, sem entusiasmo e pouco esforço, atenção e silêncio. Agora não é força, são sintomas, é abstinência, é pânico disfarçado de paz. E você se tornou a única coisa que eles nunca serão capazes de replicar. Então, pare de se perguntar se eles sentem sua falta. Eles sentem falta do que receberam de você. Eles sentem falta de como se sentiam poderosos ao lado da sua luz. Eles sentem falta de como se sentiam emocionalmente plenos enquanto faziam o mínimo necessário. Mas eles não podem ter isso de novo, porque agora seu amor não está mais disponível. Agora sua energia está protegida. Agora você sabe a diferença entre alguém que quer você e alguém que só quer o que você dá. Digite isso nos comentários se você sentir isso no seu peito. Eles não sentem minha falta. Eles sentem falta do poder que meu amor lhes dava. Deixe queimar. Deixe subir. Deixe que isso te lembre de quem você é. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não é uma bateria emocional para pessoas quebradas esgotarem. Você é a luz que eles nunca mais encontrarão. E fique comigo, porque a seguir vamos revelar exatamente por que eles ficam quietos quando perdem o controle e por que o seu silêncio é a última coisa que o ego deles consegue suportar. Número 6. Eles ficam quietos quando perdem o controle. O silêncio não é poder quando é usado para se esconder. Às vezes é apenas medo. Com o volume abaixado, eles ficam quietos quando perdem o controle. Esse é o momento em que suas palavras se esgotam. Esse é o momento em que a performance para. É quando eles percebem que você não está mais reagindo. E sem suas reações, eles ficam impotentes. Porque a verdade é que o silêncio deles nunca foi força. Era sobrevivência. Era controle de danos. Era o último truque que eles tinham quando todas as outras tentativas falharam em mantê-lo na órbita. O silêncio, meus amigos, nem sempre é composto. Às vezes é covardia envolta em mistério. Pense nisso. Quando um mentiroso fica sem mentiras, ele fica mudo, não porque encontrou paz, mas porque sabe que mais uma palavra pode expor tudo. Era isso que você era para eles, um espelho. Você refletia o que eles não queriam ver. Sua inconsistência, sua manipulação,
sua imaturidade emocional. E, em vez de se levantarem, em vez de consertarem isso, eles fizeram a única coisa que pessoas quebradas sabem fazer quando a verdade chega muito perto. Eles desapareceram. Mas o desaparecimento deles não foi confiança, não foi sabedoria, foi pânico. Você não era apenas alguém com quem eles namoravam. Você era alguém que os via. E nada assusta mais um manipulador do que ser visto como realmente é. É por isso que, de repente, eles precisaram de espaço. É por isso que sumiram. É por isso que ficaram frios. Porque se ficassem, teriam que encarar a realidade que estavam tentando enterrar. E você segurou o espelho por tempo demais. Você já se perguntou por que eles pararam de responder depois que você finalmente disse a verdade? Por que eles desapareceram? No momento em que você parou de implorar e começou a fazer perguntas reais, foi porque eles não conseguiam mais distorcer a história. Sua calma forçou o caos deles a parar. E quando a máscara rachou, eles fugiram. Não porque você estava errado, mas porque você estava certo, e eles não conseguiam lidar com a exposição. Então, deixe-me repreender você um pouco. Pare de confundir o silêncio deles com força. Pare de dizer a si mesmo que eles estão sendo maduros ou trabalhando em si mesmos. Não, se eles estivessem crescendo, eles se comunicariam. Se eles estivessem se curando, eles assumiriam a responsabilidade. Esse silêncio não é reflexão, é evasão. É eles esperando que você esqueça o que fizeram, esperando que você se canse de precisar de respostas, esperando que você fique quieto antes que eles tenham que se explicar. Mas não desta vez. Você já fez a parte de perseguir. Você já ofuscou sua verdade. Agora é a vez deles de encarar o que não conseguiam enfrentar. Deixe-os fugir do espelho. Deixe-os sentar em silêncio, porque o silêncio não os protege. Ele os expõe. Então, escreva isso nos comentários agora. Eles ficaram em silêncio quando eu vi demais. Escreva, assuma, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você nunca foi o problema. Você era apenas o espelho. E fique comigo, porque o que vem a seguir é quando o arrependimento deles se torna mais alto do que o orgulho. Número 7. Eles nunca vão admitir que se arrependem, mas estão vivendo com isso. Só porque eles não disseram, me arrependo de ter perdido você, não significa que não sintam isso todos os dias. Eles nunca vão admitir que se arrependem. Mas acredite em mim, eles se arrependem. Não com palavras, não com desculpas, mas na maneira como eles rolam sua página sem curtir nada, na maneira como eles assistem suas histórias como fantasmas nas sombras, na maneira como eles riem mais alto online, mas choram mais baixinho à noite. Porque o arrependimento verdadeiro nem sempre vem vestido como desculpe-me. Às vezes, ele aparece como silêncio, como evasão, como ego, com uma cara séria, enquanto o coração grita por trás dela. Pessoas assim não confessam. Elas atuam. Elas não pedem desculpas. Elas fingem. Porque admitir que erraram significaria enfrentar exatamente aquilo que seu orgulho não consegue suportar. Que você era a pessoa certa. A pessoa que deu mais do que recebeu. A pessoa que ficou mais tempo do que deveria. A pessoa que viu o lado quebrado delas e escolheu amá-las mesmo assim. E agora que o amor se foi, e eles sabem disso, eles sentem isso, mas nunca vão dizer. Deixa eu te dizer uma coisa que ninguém mais vai dizer. O silêncio não é isento de culpa. Não é paz. É ego. Dor protegida. É luto sem maturidade. É tristeza envolta em orgulho. Eles não estão bem. Eles não superaram você. Eles estão apenas emocionalmente paralisados, incapazes de voltar, mas orgulhosos demais para procurar ajuda. Então, em vez disso, eles ficam sentados, sofrem em silêncio, sozinhos. E quanto mais você fica em silêncio, mais alto fica o arrependimento deles. Pense nisso. Se eles realmente não se importassem,
Se não tivessem arrependimento, não teriam nada a esconder, nada a evitar, nada a monitorar. Mas eles ainda estão observando, ainda estão à espreita, ainda esperando que você desista primeiro. Assim, não precisam enfrentar a vergonha de serem os responsáveis por arruinar algo real. E essa vergonha não desaparece. Ela se alimenta. Porque, como dizem os estoicos, o arrependimento que não tem saída se transforma em obsessão disfarçada. É isso que está acontecendo agora. Eles não estão curados, estão assombrados. Assombrados pelas oportunidades que desperdiçaram, pelo esforço que ignoraram, pela versão de você que os amava plenamente, mesmo quando eles apareciam sem entusiasmo. Eles sabem que nunca encontrarão isso novamente, nem na próxima pessoa, nem na próxima situação, porque não se tratava apenas de amor, tratava-se do seu amor. E esse tipo de energia não aparece duas vezes. Então, não espere por um encerramento, não implore por uma confissão. O arrependimento nem sempre vem com uma mensagem de texto. Às vezes, ele apenas permanece no silêncio entre duas pessoas que sabem exatamente o que perderam, mas apenas uma delas teve a coragem de crescer com isso. Digite isso nos comentários e grave isso na sua identidade. Eles não vão dizer, mas eu sei que se arrependem. Diga, assuma, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que o arrependimento não precisa de voz para ser real. Ele só precisa de silêncio para crescer. E fique comigo, porque agora vamos enfrentar a parte que mais os assusta: seu completo distanciamento emocional. Número 8. Sua calma é a tempestade da qual eles nunca sobrevivem. Eles não tinham medo de te perder até verem como você estava calmo. Quando viram, você estava calmo. Essa é a tempestade. Não os gritos, não os pedidos, não as explicações exageradas. O silêncio, a quietude, o nada. É isso que os abala. Porque quando alguém está acostumado a ver você se desintegrar diante deles, ver você se quebrar primeiro, correr primeiro, se importar primeiro, sua calma se torna o alarme mais alto que eles já ouviram. E agora, aquele silêncio que eles antes exigiam está comendo os vivos. Porque não é uma pausa, não é você esperando. É um castigo que eles mesmos se impuseram. Eles achavam que você voltaria. Achavam que seu silêncio era temporário, que sua ausência fazia parte de um ciclo. Mas o que eles nunca se prepararam foi para a versão de você que ficou longe. A versão que não reage mais, não explica mais, não oferece mais conclusão para as pessoas que trouxeram o caos. Essa versão é a que eles temiam, porque significa que perderam o controle. E quando sua calma entra na sala, eles sentem o colapso. Deixe-me dizer claramente, meu amigo, você não ficou frio porque está amargo. Você ficou calmo porque superou o caos. Você não alimenta mais o fogo, você não joga mais o jogo. E essa paz, esse é o seu poder. Essa é a sua transformação final. É isso que o torna inacessível para as pessoas que só sabiam tirar proveito da sua tempestade. Nunca renuncie à sua força. Então, aqui está a verdade, meus amigos. Quando eles pararam de ligar, não foi um encerramento, foi um teste silencioso. Mas o seu silêncio se tornou a resposta que eles nunca esperavam. Você não perseguiu, você não se quebrou, você se transformou. E agora, o silêncio deles é a tempestade deles para sobreviver. Se isso tocou sua alma, se isso te lembrou de quem você realmente é, aquele que eles nunca mais alcançarão, então faça isso. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa desse lembrete. E deixe sua afirmação final nos comentários. Meu silêncio se tornou meu poder. Deixe isso ecoar por toda parte.